Um terreno abandonado e cheio de lixo. Bom, quando existe vontade, determinação e um incentivo, existe a solução para uma transformação em praça pública. Gente, ganhamos aqui um prêmio muito especial pela bela iniciativa. E quem vai contar para a gente esse prêmio que recebeu, aliás, do incentivo do programa da Vera, da apresentação da CIF, é a Ana Paula Poburgo, que é arquiteta e urbanista. E é um prazer recebê-la. Tudo bem, Ana? Tudo bem, obrigada. Gente, vamos entender. Olha só que interessante. Existe um projeto da CIF, certo? Isso. Que nós tivemos aqui, inclusive, no programa da Vera, a participação de Solange Borgesan, falando sobre o 7º Prêmio Mulheres que Fazem a Diferença. Olha só que interessante. Eu estava aqui no bate-papo de entrevista igual estou agora. Mas ela estava, Solange, falando sobre essa questão dessa premiação. Isso. E você estava onde nesse momento? Em casa. Assistindo o programa. Assistindo o programa. E aí você pensou, participar ou não participar? Sim. Participar ou não participar? Te trouxe um incentivo na hora? Com certeza, foi na hora que eu decidi. Já abriu o computador, foi fazer a inscrição? E faltava uma semana para encerrar a inscrição. Eu fui lá, me organizei nessa uma semana, porque é bastante coisa que você tem que escrever, é o case, é as imagens, a organização de 4 anos de história, para você poder participar. Entreguei no último dia, às 5h40 da tarde. Você imaginava que você ganharia um prêmio? Não. Não, eu vou participar. Sim. Achou interessante o projeto da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, mas vou participar. Por fim, ganhei o prêmio na categoria Saúde e Bem Viver. Você, do projeto que você resolveu apresentar, era um terreno que era um lixão. Conta pra gente. Isso. Essa história ela começou em 2016. Certo. Quando eu me mudei para esse loteamento e tinha uma área destinada a ser uma área verde de lazer. Eu só não imaginava que eu ia encontrar um lugar onde as pessoas depositassem lixo. Lixo. Na verdade, o terreno que era para ser uma coisa sustentável, uma caminhada, um lugar maravilhoso, arborizado, era um lixão. Eu esperava só uma área verde de lazer e encontrei um lixo. E aí eu falei, bom, então vamos ter que transformar esse espaço primeiro, para depois, então, eu entrar com arquitetura para ele, né? Com o bem-estar do espaço. E aí eu fiz. Foi unir os vizinhos. Reuniu todos, teve muito apoio de vizinho, muito vizinho ajudou. A região foi aqui do Campeche. Um lugar incrível aqui em Florianópolis. E aí a Concap nos ajudou na primeira limpeza, porque como era um lixo muito pesado, teve que ter ajuda de maquinário para tirar aquele lixo. Aí o primeiro trabalho foi fazer o trabalho formiguinha, de conversar com vizinho por vizinho, para plantar a sementinha da ideia de uma futura praça que ia sair. Que eu não tinha ideia como eu ia fazer aquilo. Certo. Mas eu tinha que deixar eles otimistas com a ideia, para todos entrarem nessa e me ajudar nessa conquista. E aí tive também que conversar com os vizinhos que jogavam lixo lá, né? Conversar, pedir a gentileza de que tudo aquilo já tinha se encerrado, aquela era do lixo tinha acabado ali, que dali para frente nós íamos trabalhar para uma futura praça. E assim fiz, junto com vizinhos que sempre estiveram me apoiando. Interessante, né, gente? Olha isso. E aí foi feito esse trabalho, então a Concap tirou esse lixo e os vizinhos fizeram mutirões para tirar o lixo mais ali na mão, para organizar o lugar e manter. Alguma coisa assim. E aí veio outro desafio. A gente tirava o lixo, mas o que a gente ia fazer logo em seguida? Porque a gente precisava usar o espaço para ele não voltar a ser lixo novamente. Então foi feito eventos do Dia de Semear, por exemplo, que foi para mim o dia mais lindo que eu vivi na praça. Foi onde no projeto já era destinado a área de frutíferas, a gente trouxe as crianças para plantar mudas frutíferas naquela área. Então, foi um dia que a comunidade também participou e foram plantadas as mudas e também como um sinal de que as crianças estavam participando daquele movimento. Maravilha. E que elas iam crescer junto com as árvores. Então, isso foi em 2017. Hoje as árvores já estão grandes, já tem várias que estão dando fruta, já as crianças estão indo lá. Às vezes vai à creche, a turminha da creche, pegar a morinha no pé, é bem bonitinho de ver. E aí a participação do projeto? Aí foram anos. Aí eu fiquei
uns 2 anos sem ter nada de apoio, aí ela ficou numa situação numa área verde. Ela ficou numa área verde sem o lazer ainda. Tá, e sem o lixão e sem o lazer, mas uma área verde. Porque eu fui buscar um empresário para adotar a praça. Mas, como é no Campeche, né, então eu tive que dar aquela trabalhada. Então, assim, eu tive que pegar empresários da região. E aí o seu Carlos Berenhaus, seu Caico, que tem 90 anos de história lá no Campeche, com a família dele, adotou a praça. Ai, que massa. Fizemos uma primeira reunião e ele falou para mim, eu vou fazer a praça, eu contei toda essa história para ele, né? Ele falou, vamos fazer do jeitinho que está no seu projeto. E aí foi. Aí eu tive um outro trabalho, o trabalho da arquitetura. Aí que foi desenvolver o projeto, porque eu tinha o anteprojeto, né? Todo esse tempo, trabalhando em cima daquele anteprojeto e captando informações com os vizinhos. O que nós vamos ter aqui, que tipo de parquinho, como que a gente vai usar, quem a gente vai beneficiar, os idosos, as crianças, os cachorros, vamos colocar um pouquinho para cada um. Então, peguei as informações e fui fazer o projeto arquitetônico. Aí também, foi um tempo que eu fiz sem a participação da comunidade, que eu me encontrei para fazer esse tempo do projeto arquitetônico. E aí o seu Caico veio com a empresa dele, a MPEM, e executou a praça. Eu falo que foi assim, um presente do universo para a vida, porque foi o que nos ajudou bastante. Hoje é sucesso e eu fico muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, tá? Obrigada. Prazer conhecê-la. Até uma próxima.